Pessoas do meu Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a questão 90. Eu me chamo Martins, sou plantonista e professor de matemática do curso Ângulo. E a questão diz o seguinte: é outra questão que pega conceitos da física emprestado para fazer contextualizações em uma abordagem matemática sobre. Fala sobre a transformação isotérmica, que uma pressão exercida em um gás aumenta a partir de um instante t0. E ele pergunta das alternativas uma função que defina o volume ocupado pelo gás. Percebam que a gente está falando de uma isotérmica, ou seja, usando a formulinha inclusive da química, mas que também aparece na física, a gente teria que isso aqui é uma constante, certo? Dessa forma, você teria somente que a pressão é igual a essa constante sobre o volume. E, portanto, a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que isso quer dizer? Ele diz, com todas as letras, que a pressão aumenta a partir de um instante t0. Ou seja, a nossa pressão está crescendo. Dessa forma, a gente tem que achar uma função de V que diga que o volume está diminuindo, para compensar este aumento de pressão, já que a gente está falando de uma isotérmica, certo? Você precisaria desses conceitos da física emprestados para conseguir resolver esse problema. Das únicas alternativas, a única que satisfaz isso para qualquer momento é a função D. Por que o item E não funciona? A função seno, de fato, ela é uma função periódica, mas percebam que a partir de um ponto t0, e aqui a gente já está falando de momentos maiores do que t0, você teria pontos em que o volume está caindo, mas você também teria pontos em que o volume está crescendo. Então, isso não rola. A gente precisa de um volume que estritamente decresça com o passar do tempo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a função logarítmica do item C, ela também não nos serve como alternativa. Caso vocês lembrem, a função logarítmica de um número, ela é uma função crescente. Ela é uma função que cresce bem devagar, mas ela é uma função crescente. Você teria aqui que quando for 4, isso vai ser 2. Que quando for 8, isso aqui vai ser 3. Então perceba que a função está decaindo e ela está crescendo no caso, só que muito lentamente. Ou seja, ela nunca está decaindo, ela não pode servir como resposta da nossa questão. Por que a questão, o item A não funciona? É uma função constante. Seria dizer que o volume está sendo constante em todo momento. Então a questão falaria de um gás numa transformação isotérmica isovolumétrica ao mesmo tempo, não faz muito sentido isso. E a função B eu não preciso nem dizer. Você está trabalhando com um tempo positivo, a função t ao quadrado ela tem esse formato, certo? Semelhante a uma parábola de função do segundo grau que vocês tanto estudam. As grandes pegadinhas aqui seriam o item E, porque apesar de ser uma função que tem decrescimentos, ela também tem crescimentos no seu intervalo. E a função logarítmica, que apesar dela ser uma função lenta, ela é uma função crescente no final das contas. Você, além disso, a grande parte difícil do problema era você lembrar que você precisaria dos conhecimentos físicos, você não poderia se restringir somente à matemática nessa questão, porque você teria que o volume inverso à pressão e, portanto, pressão crescer, quer dizer que o volume vai decrescer. Dessa forma, a única função de volume que pode ser utilizada para descrever o volume dessa transformação está no item D. Eu espero que todos tenham entendido e que todos tenham acertado essa questão. Eu desejo também bons estudos. Tchau, tchau.